Olá, eu sou o Maia e sejam bem-vindos ao canal Maia Mistérios. Neste novo quadro, nós vamos explorar os mistérios e enigmas das civilizações antigas, desvendando o desconhecido e revelando os segredos que levaram esses povos à grandeza ou à sua ruína. Prepare-se para uma jornada fascinante pelas sombras da história. Sejam bem-vindos ao meu canal. Quando pensamos no Egito Antigo, imagens de pirâmides grandiosas e faraós poderosos e tesouros inestimáveis vêm à nossa mente. Mas o que quase não se fala é sobre o lado sombrio dessas civilizações, rituais macabros, maldições que atravessaram milênios e segredos enterrados sob as areias do tempo. Prepare-se para explorar o Egito Antigo como você nunca viu antes, obscuro, assustador e absolutamente fascinante. Se você curte mistérios e histórias que mexem com a nossa mente, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, porque os segredos não esperam. E hoje, a nossa jornada começa com o lado mais assustador do Egito Antigo. Então prepare-se para explorar o inexplicável junto comigo. O Egito Antigo foi um império de avanços impressionantes, mas o que realmente acontecia nas sombras de suas pirâmides? Qual é a história por trás de suas terras desérticas e seus segredos ocultos? Antes de entrarmos nos mistérios que intrigam até hoje, precisamos voltar às origens dessa civilização enigmática e desvendar como tudo isso começou. O Egito Antigo, uma das civilizações mais antigas e intrigantes da história, floresceu às margens do rio Nilo. Este rio não era apenas uma fonte de vida para o Egito, mas também um cenário de crenças, mitos e segredos. Os egípcios acreditavam que suas vidas estavam entrelaçadas com os deuses e que cada aspecto da sua existência tinha um significado profundo e muitas vezes oculto. Desde as monumentais pirâmides que se erguiam como portais para outro mundo, até rituais que visavam garantir a imortalidade, o Egito foi moldado por uma visão mística e às vezes sombria do universo. Mas, por trás de sua grandiosidade, havia uma realidade igualmente assustadora. Sacrifícios humanos, maldições eternas e uma obsessão pela morte e pelo que vem depois disso. Mas, seria essa busca pela eternidade o verdadeiro segredo por trás dos egípcios? Ou havia algo mais sombrio escondido nas sombras de seus túmulos? No Egito Antigo, a vida não era vista como um fim em si mesma, mas como um prelúdio para algo muito maior. A eternidade, cada gesto, cada ato, pareciam girar em torno da morte, que não era temida, mas venerada. As casas dos vivos eram simples transitórias, enquanto as moradas dos mortos, os túmulos, eram obras-primas, destinadas a durar para sempre. Os egípcios acreditavam que o mundo dos vivos e dos mortos estavam conectados, separados apenas por um fino véu. Por isso, rituais como a mumificação não eram apenas práticas religiosas, mas um caminho para garantir que sua alma pudesse atravessar com segurança para o outro lado. E ao longo desse caminho, ela precisava de oferendas, amuletos e, é claro, o livro dos mortos, uma espécie de guia para a jornada após a morte. Mas essa obsessão com o além também trouxe aspectos sombrios, sacrifícios para agradar aos deuses, maldições para proteger os túmulos e uma cultura profundamente marcada pelo medo de profanação e vingança, como se cada pedra, cada hieroglifo sussurrasse segredos que ainda tentamos compreender até os dias de hoje. Mas o que acontece quando os segredos tão bem guardados começam a ser desenterrados? Que consequências essas revelações trazem à tona? Preparem-se para conhecer o preço sombrio de desvendar o desconhecido. Quando falamos em Egito Antigo, as pirâmides e os faraós são os primeiros a surgir em nossa mente. Monumentos colossais que desafiam o tempo e guardam em seu interior mais do que simples tesouros. Segredos, maldições e mistérios que resistem à passagem dos milênios. Essas estruturas não eram apenas túmulos, mas portais para a eternidade, construídos com uma precisão tão impressionante
que até hoje intrigam cientistas e historiadores. Os faraós, considerados deuses na Terra, acreditam que suas almas viveriam para sempre, mas a proteção de seus corpos e de seus pertences exigia rituais complexos e muitas vezes sombrios. Dizem que maldições foram colocadas para proteger esses locais sagrados, punindo aqueles que ousam profaná-los. Seriam essas histórias apenas lendas ou existem relatos que sugerem o contrário? A cada descoberta arqueológica, ali entre o mito e a realidade parece se tornar ainda mais viva. Mas com o tempo, até mesmo as maiores civilizações enfrentaram a sua queda. O que levou o Egito Antigo ao declínio? Vamos descobrir os segredos por trás de toda a sua ruína. Nenhuma civilização é eterna, nem mesmo o poderoso Egito Antigo. Após séculos de glória, o Egito começou a enfraquecer. Guerras, invasões e disputas eternas minaram a estabilidade que um dia parecia inabalável. Mas o que realmente marcou o fim de uma era foram as mudanças políticas e sociais, juntamente com a ascensão de novas potências, como a Pérsia e a Roma, que acabaram dominando essas terras sagradas. Mesmo em declínio, o Egito manteve suas tradições e crenças, deixando um legado que continua a inspirar e a assustar gerações futuras. Suas pirâmides permanecem como testemunhas silenciosas de um tempo em que os deuses caminhavam entre os homens, e os segredos eram enterrados juntos com os reis. Mas o que o Egito nos ensina sobre o poder, a mortalidade e os mistérios que ainda não desvendamos? Vamos refletir um pouco sobre isso. O Egito Antigo nos deixa um legado de mistérios, simbolizando tanto o auge de uma ambição humana, quanto os limites de nossa própria compreensão. Suas histórias são um lembrete de que mesmo nas sombras do passado, há segredos que nunca deixam de nos fascinar. E se no final das contas, o maior mistério do Egito for o próprio tempo, aquilo que foi construído para durar eternamente, agora sussurra seus enigmas em ruínas silenciosas, desafiando-nos a procurar respostas que talvez nunca encontremos. Afinal, como sempre dizemos por aqui, os segredos não esperam, mas também nunca revelam tudo.